Escândalo, covardia comprovada, fraude contra o Flamengo na Libertadores. Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo, dia a dia do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca meu parceiro e minha parceira. Então vem comigo, Brunegro, vamos às notícias do Flamengo. Torcedor rubro-negro, empate do Flamengo fora de casa diante da equipe do Cruzeiro, diretamente de Belo Horizonte. Primeiro de tudo, bom resultado do Flamengo. Falando sobre resultado, bom resultado para o Flamengo buscar a classificação dentro do estádio do Maracanã, diante de mais de 70 mil pessoas no estádio, tá? Primeira coisa de tudo, para falar aqui para vocês, o Flamengo ontem completou 200 jogos na história do maior campeão brasileiro na Libertadores. Aliás, 200 jogos na história da Libertadores do Flamengo aí, comemorados. Dava para ter tido, dava para o Flamengo ter ganhado a partida. Acho até que o Flamengo teve posse de bola para isso, mas faltou ser um pouco mais contundente, um pouco mais agressivo contra o adversário ali no último terço do gramado. Acredito que o Flamengo pecou, foi nisso. Mas, no geral, gente, foi uma boa atuação do Flamengo, tá? O Flamengo teve uma boa atuação, mais uma atitude covarde da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Gente, a Polícia Militar mais covarde, mais incompetente, mais safada que existe nesse país é a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Você pode ter certeza disso. Uma cambada de safado, né? Juntou, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o vídeo, 5 policiais em um torcedor rubro-negro, dando cacetada no cara. O cara tinha pagado o ingresso para ir no jogo, passou pela catraca, o funcionário do Mineirão foi querer bater nele, e aí juntou 5 policiais, o cara já no chão, neutralizado, e os caras batendo no cara, cambada de covarde. Porra, falo mesmo, eu vou defender o torcedor do Flamengo aqui. Eu sei como é o modus operandi. Chega no Maracanã Resort. Porque, gente, olha, a gente pode reclamar de várias coisas da Polícia Militar do Rio de Janeiro, mas o BEP faz um bom trabalho no Maracanã. Tem escolta, tem tudo para o torcedor visitante, é um resort. E tá certo ser um resort mesmo. O problema é quando o Flamengo vai jogar fora. Isso acontece com a torcida do Flamengo. E alô, BAP, você tem que cobrar as autoridades de Minas Gerais, que você falou na sua proposta para a presidência do Flamengo, que é defender o torcedor rubro-negro fora de casa. Então você tem que tomar uma atitude. O Flamengo não adora soltar uma notinha, tem que soltar nota. Tem que defender o torcedor do Flamengo, tá? Gás de pimenta, um negócio, uma vergonha o que aconteceu lá, tá, pessoal? Mas no geral foi um bom jogo do Flamengo dentro de campo, tá? O Flamengo realizou uma boa partida. O Flamengo voltou a ser o Flamengo fora de casa, né? Com posse de bola, trocando passe, sem ter que ter aquela correria todo o tempo. Evidentemente que eu falei que faltou contundência no ataque. Pô, mas o Jardim também, Pedrão, uma ameba no colocar o Pedro para começar. Ele tá certo em não colocar o Pedro para começar, porque o Pedro anda muito preguiçoso, e isso é um jogo intenso. Todo mundo tem que marcar. O Pedro não quer marcar. Pedro é jogador de seleção brasileira, o Pedro é jogador de Copa do Mundo. Era pro Pedro ter ido pra Copa do Mundo, mas ele precisa botar a mão na cabecinha dele e repensar algumas atitudes que ele tem no gramado quando ele não tem a bola. E quando tem a bola, às vezes também, porque se joga no chão, ai, foi falta, ai, porque isso, ai, porque aquilo. E eu vou cobrar. Não é porque o Pedro que eu vou deixar de cobrar, não. E foi uma escalação correta, tanto é que o Flamengo dificultou, neutralizou a saída de bola do Cruzeiro no início do jogo. O que eu não entendi do senhor Leonardo Jardim é a demora para ele substituir, porque claramente alguns jogadores do Flamengo já estavam estafados, já não aguentavam mais correr, e aí ele demora, e passa 10 minutos do segundo tempo, e passa 15 minutos do segundo tempo, e ele não faz alteração. Isso aí eu vou reclamar, isso aí eu vou apontar o dedo.
Agora, de início do jogo, achei que ele entrou com uma boa escalação, tá? Mas tem um outro ponto. São 4 jogos do Flamengo, 3 empates e 1 vitória. Então o Flamengo tem que ser mais contundente, porque 1-1 contra o São Paulo, 1-1 contra o Internacional, 2-0 contra o Vitória, 1-1 contra o Cruzeiro. Então tá na hora de ganhar, né, Flamengo? Vamos fora de casa contra o Mirassol, vamos ganhar, vamos colher os 3 pontos, e vamos fora de casa, e vamos dentro de casa contra o Cruzeiro, e vamos ganhar para avançar a próxima fase. Vamos parar com essa história da carochinha de empata, né? Até porque uma vitória simples coloca o Flamengo na próxima fase da Libertadores nas quartas de final. E não é algo difícil. Que isso, Pedrão? Tá diminuindo o Cruzeiro? Não. Quando eu falo que não é algo difícil, porque, gente, o Flamengo precisa de uma vitória simples no Maracanã para avançar. Com 70 mil pessoas. Tá? Carrascal entrou muito bem. Vocês sabem que eu reclamo do Carrascal, vocês sabem que eu falo do Carrascal, mas o Carrascal entrou jogando muito. O Paquetá entrou jogando nada. Fez o gol. Botou o Flamengo em pé de igualdade com o Cruzeiro, verdade. Mas ele entrou jogando nada. Firula, tem que parar de firula, velho. Firulinha, passando o pezinho por cima da bola, querendo enfeitar o pavão. Joga sério, velho. Joga sério, bicho. Tá na hora de fazer firulinha, não. Vai fazer tuas firulinhas lá na Copa do Mundo. Vai fazer tuas firulinhas lá na Seleção Brasileira. Quero que a Seleção Brasileira vá pra casa do chapéu. Agora no meu Flamengo não, Paquetá. Vamos jogar sério, bicho. Entrou, fez o gol. Acho até que o Jardim demorou. Era pra ter botado o Paquetá antes. Já tem que começar com o Paquetá jogando pra ver se ele pega ritmo de jogo e para com essas presepadas, essas papagaiadas, porque essas papagaiadas não ganham jogo, velho. O que ganha jogo é passe bom que ele tem, é finalização que ele tem, é armação de jogada que ele tem. Isso ganha jogo. Agora, presepada, papagaiada, isso não ganha jogo não, bicho. Vamos parar com essa história da carochinha aí, Paquetá. Tá? Roubaram o Flamengo. Roubaram o Flamengo. E tem uma prova cabal que a gente vai repercutir aqui. O Bruno Henrique relata dores no tornozelo. A informação é que chegou mancando no Rio de Janeiro em função da entrada criminosa que o Matheus Pereira deu nele. E o bom árbitro, achei até uma boa arbitragem, apesar desse absurdo. Mas na realidade a culpa maior é do VAR, né? Que o VAR não chamou. Aí depois fica o senhor Abel Ferreira. Ai, asterístico. Asterístico é só se for no teu brioco. Aham. Tá aí o Palmeiras aí, empatou. Se fegaram. Empataram dentro de casa, tomou o gol do Verratti. Quer dizer, o Verratti nem tocou na bola. Então, vamos botar a mão e que o Flamengo cobre a Conmebol. Que era pra ter sido expulso e a gente vai voltar a esse assunto. E tem uma outra coisa. Era pro Matheus Pereira, no mínimo, tá fora do jogo no Maracanã. Porque o Matheus Pereira simulou umas 2, 3 faltas. Simulou falta, simulou pênalti, simulou tudo. Joga perna. Tem até um futebol ali, perna. Jogador perna. Só tem bigode. Só tem bigode. Tá? Cavador de falta, cavador de pênalti, safado. Era pra ter tomado amarelo e ficado de fora do jogo da volta. E se pegasse um árbitro turrão mesmo, era pra ter sido até expulso. Que pegava 2 amarelos só de simulação. Tá? E tava pendurado, né? Bom, bom jogo do Ayrton Lucas. Tem que falar do Ayrton Lucas aqui. Boa atuação do Ayrton Lucas. Apesar de ter dado uns mole. Ah, Pedrão, mas o gol do Cruzeiro, pra mim, não foi culpa do Ayrton Lucas. Pra mim, foi culpa do Samuel Lino. Ah, mas quem marca é o lateral, Pedrão. Não é só o lateral. Quem marca é o lateral e o ponta. Porque quando vim lá, os caras subindo pra atacar,
vai vir um lateral e vai vir um ponta dos caras. Como é que um lateral vai dar conta de um ponta dos caras e vai dar conta do lateral subindo? Então, o Lino não voltou. E o Lino já não estava voltando. O Lino, como ele vinha tendo boas atuações, eu não sei o que aconteceu, não sei se de repente, por ele estar jogando no meio direto, desaprendeu a marcar. Mas não marcou nada. Deu um carrinho patético. O cara limpou ele chutou. Ah, Pedrão, dava pro Rossi ter pegado. Olha que eu sou crítico do Rossi. O pessoal até briga. Pô, Pedrão, tu pega no pé do Rossi pra caramba. Cara, não foi culpa do Rossi. A bola passa muito. A grande questão é que o cara acertou um chute de fato de rara felicidade, mas o Lino deu espaço para ele fazer isso. Pra que daquele carrinho de maneira desengonçada, desgovernada? Era só cercar. Mas não, ele estava atrasado, ele viu que ele fez merda, foi dar um carrinho, porque o cara fintou o cruzamento, só que o cara cortou e botou no fundo o barbante. Mas não tô reclamando do resultado, não. Apesar de José Boto sua trupe, ele ainda não estragou o ano do Flamengo. Mas o José Boto não tem nada com o resultado do Flamengo, tá? Méritos são dos atletas do Flamengo que foram lá e buscaram empate. Que ele, como diretor de futebol, segue sendo um desastre. Melhor fazer propaganda pra Colgate. Rapaz, o José Boto não convence um fumante a continuar fumando. Se ele pegar um rapaz que fuma um maço de cigarro por dia e ele oferecer um varejo pro cara, o cara vai negar, vai até parar de fumar, porque ele não convence ninguém. Ele não convence nem um convencido. Convence ninguém a vir pro Flamengo. É impressionante. Impressionante. Bom, cara, tem que analisar também que o Flamengo foi roubado. E apesar do roubo, o Flamengo conseguiu fazer um bom jogo e foi uma versão... O Flamengo é copeiro. Aquele Flamengo amarelão de outros tempos, apesar das atrapalhadas do José Boto, e se porventura isso não vai acontecer, o Flamengo foi eliminado da Libertadores, é culpa do José Boto, do Leonardo Jardim, da diretoria do Flamengo, e a gente vai cobrar aqui, apesar de tudo isso, tá? O Flamengo fez uma boa partida. O Flamengo fez uma boa partida. Jogadores de defesa bem, Léo Pereira bem, Léo Ortiz bem, Ayrton Lucas bem, Royal bem. Royal bem. Ah, Pedrão, mas de vez em quando o Royal me dá um susto. Me dá também. Me dá um susto ali de vez em quando, dá uma presepada ali, faz uma cagada, mas no geral, teve uma boa atuação. Acho o Varela melhor, inclusive acho que o Varela é para iniciar as partidas. Eu não entendo esse amor que o Jardim tem pelo Emerson Royal. Vocês sabem as críticas que eu tenho em relação ao Royal, mas fez um bom jogo. Não vou aqui falar do cara não, porque o cara fez um bom jogo. Leonardo Jardim explicou. Aí, rapaz, aí pegaram, fizeram nota de 100 falsa pro Jardim, chamando de 100 caráter, aquela coisa toda, e o Jardim declarou: minha ideia não era voltar ao Brasil, sinceramente, mas ninguém pode dizer não ao Flamengo. É o maior clube da América do Sul, por isso eu aceitei voltar ao Brasil, declarou o Leonardo Jardim. Flamengo não é Cruzeiro. Gente, não tem, pela madrugada, cara, comparar Flamengo com o Cruzeiro. O Cruzeiro só tá nas oitavas de final da Libertadores e disputando, quem sabe, palmo a palmo com o Flamengo, porque tem um Sugar Daddy. Tem um Sugar Daddy. Sugar Daddy, o nome dele é Pedrinho BH. É o velho da lancha. É o cabeça branca da lancha. Porque sem o cabeça branca da lancha, sem o Sugar Daddy, Cruzeiro não era ninguém. E vou lhe dizer uma coisa. Tem um outro fator aí também para esse jogo. Os jogadores do Flamengo claramente escolhem jogos para ter mais intensidade. Isso aí é fato. Que parece que cada um entrou com um tadala de badalingo ali, ontem. Cada um entrou com um tadala de 30 de badalingo. Correndo pra caralho. Eu não vi essa disposição contra o Internacional. Eu não vi essa disposição contra o São Paulo em casa pelo Campeonato Brasileiro. Só que assim, se quer ser campeão brasileiro,
tem que ter disposição todo jogo, velho. Ó, vai pegar o Mirassol fora de casa agora. Vai ter essa mesma mobilização, essa correria que foi ontem? Espero que tenha. Leonardo Jardim, ao entrar no estádio do Mineirão, comentou e disse: é motivante voltar ao Mineirão, uma casa e uma torcida que conheço muito bem. Sinceramente, não entendo o motivo de tanto ódio às vezes, se as pessoas foram muito claras. Mas ok, aceito. É melhor falar mal do Jardim do que assumir a verdade. Pois é. Né? E o Jardim, ele criticou bastante, né? O modo como estava se encaminhando o time do Cruzeiro à época, né? Que não tinha elenco, que não tinha... E agora no Flamengo ele até repete um pouco a dose, dizendo que queria um jogador assim, outro jogador assado e coisa e tal. O José Boto não traz ninguém. Evidentemente, gente, que o Flamengo tem plenas condições de avançar do Cruzeiro, mesmo com a porcaria do José Boto no comando do futebol do Flamengo. Apesar dele não ter trazido ninguém, o Flamengo tem um bom elenco. O departamento médico está praticamente zerado, só não contava com o Cebolinha que está gripado. Luiz Araújo tá em fase de recondicionamento físico. O Alexandre está com um probleminha físico também, mas não é nada demais. Já deve voltar para o jogo da volta. Então, assim, tem totais condições, mas o José Boto é uma porcaria. Após o jogo, na zona mista, Bruno Henrique afirmou que foi avaliado e segue sentindo muitas dores. E até xingou palavrão. Falou, tô eu. Né? Que foram falar lá do Matheus Henrique, foram falar ali, não posso falar. Ferrado tô eu. Ferrado tô eu. Né? Disse o Bruno Henrique. Por quê? Porque tá sentindo muita dor, desembarcou bancando, o Flamengo voltou na madrugada. O Flamengo voltou na madrugada. O voo decolou às 2h15 da manhã, pousou por volta das 13 e pouca, na cidade do Rio de Janeiro. Tem treino hoje, não tem história da carochinha de folga, não. Tem treino hoje, tá? Tem treino hoje às 11h30 da manhã. E vai seguir tendo treino. Mirassol e depois Cruzeiro. Não tem folga até lá. Tá? Lucas Paquetá é o meio-campista da Série A com mais gols em partidas de mata-mata na temporada 2026. O jogador já marcou 4 gols em jogos eliminatórios. E, de fato, ele mereceu marcar esses 4 gols. Mereceu marcar o gol de ontem, apesar de depois ele ter feito só presepar atrás de presepeiro, Paquetá. Tem que parar de ser presepeiro. E aí, meus amigos, o Matheus Henrique, isso aqui para mim é a prova cabal, que era para ele ter sido expulso. O Matheus Henrique falou, graças a Deus ele não me deu vermelho, eu fiquei assustado quando vi o meião do Bruno Henrique, que ficou rasgado, e achei que a arbitragem iria me expulsar. Ou seja, isso aqui é praticamente o jogador assumindo que era para ele ter sido expulso. Claramente ele deveria ter sido expulso. Mas, além do árbitro sonegar o cartão vermelho, o senhor VAR não teve competência para intervir. Mas eu não vou ficar falando de arbitragem aqui também não, tá, gente? Não vou ficar falando de arbitragem aqui também não. Evidentemente que a gente tem que cobrar. O Flamengo tem que soltar nota, o Flamengo tem que ir na Conmebol, o BAP tem que viajar para o Paraguai, tem que botar o dedo na cara do Alexandre do Domingues, né? Alexandre Domingues. Alejandro Domingues. Tem que cobrar ele, ô meu irmão, que porcaria é essa? Estão roubando nós aí, velho. História é essa da carochinha? Né? Agora, acho que o empate foi justo em função do que o Flamengo criou. Dava pro Flamengo ter criado mais oportunidade de fazer o gol. Agora, que foi roubado foi, e a maior prova cabal dessa fraude é o Matheus Henrique praticamente assumindo que ele ia ser expulso. E aí o árbitro aliviou a barra dele. Né? Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Produtos do Flamengo aqui abaixo, vire membro do canal. Tamo juntão, saudações rubro-negras.